Olha só, tem até membro da prefeitura de Ubatuba presente. Salve! Boa noite, grande Leonardo. E aí, Vitor, tudo bem? Estou bem, estou bem. Tá me ouvindo direitinho aí? Perfeito, cara. Ba- Tô te ouvindo perfeitamente. Bacana, bacana. E aí, vamos lá, com enfim chegamos. Deixa eu só tentar arrumar um pouco aqui, ó, essa birosquinha aqui. Perfeito. Pronto, agora sim, vamos lá. Tudo bom? Tudo certo, tudo certo. E você, meu caro? Bem também, cara, muito bem. Conseguimos vencer a etapa do início da noite. Aí já temos a família está presente, temos a Branca, temos a Dani, minha mãe acabou de entrar, presenças ilustres. Bacana, bacana. Tem amigo aqui também, Luiz Felipe está presente. Pai recente, está Legal, acompanhando aí. importante, Legal. importante. Parabéns, Luiz. Parabéns, família. Parabéns, literalmente. Boa noite ao Ricardo Forner também dando um salve. Obrigado, Ricardo, por estar aí. Todo mundo que está com a gente assistindo essa live para bater um papo. Ó, o Gustavo, ó, o Cebola. Fala, Cebola. Saudade de... Esse cara a gente fez faculdade junto. Adoro esse moleque aí. Ele não sabe disso. Sabe sim, no fim ele sabe. Vamos lá, então, Vitor. Vitor, primeiro eu queria realmente agradecer por você ter se disponibilizado a trocar essa ideia comigo. Esse é um movimento novo, recente para mim. Você mais do que ninguém sabe da importância que esse movimento tem. Para quem está aqui e não sabe, eu e o Vitor trocamos já há algum tempo. O Vitor é terapeuta e é com quem eu converso, com quem eu faço as minhas sessões. Eu não lembro desde que ano. Você lembra desde que ano que eu comecei a conversar contigo, Vitor? Foi 22. 22. 22. Uhum. 2 anos 21, na aí. verdade. Finalzinho de 21 ali, a gente pegou aquela transição. Isso. Uhum. Tá. Quase 3 anos Tem um aí de, tempo de que foi, não, parceria. cara. E aí, inclusive dentro das nossas conversas, isso também sempre foi um ponto de, né, de enfoque assim, para a gente falar sobre saúde mental. A gente já tinha batido um pouco, acho que nessa conversa também um tempo atrás, né, dessas possibilidades da gente fazer alguma coisa juntos. E aí surgiu essa ideia de fazer as lives e eu com certeza pensei em falar contigo. Então, de novo, mais uma vez, muito obrigado. É muito importante ter você aqui. Eu queria propor, da mesma maneira como foram as outras lives, para primeiro, obviamente, você ficar à vontade para se apresentar, falar um pouco sobre você, e depois a gente tentar dividir a live aí, para a gente falar sobre paternidade, para a gente usar nosso tempo também para falar sobre masculinidade, sobre cuidado, autocuidado e também sobre saúde mental. Então, a gente vai fazer essa sopa aí. Então, fica à vontade para se apresentar e aí a gente começa depois com o Vitor pré-paternidade. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Leonardo, eu também agradeço demais o convite, uma satisfação estar aqui. Numa data tão importante quanto a de hoje, né? Que é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Sim, Eu acho que não tem como a gente falar de paternidade, né? Deixando de lado essas mulheres, mães que estão na base da nossa ancestralidade, inclusive, né? Então fica aqui o meu profundo respeito, gratidão, reconhecimento, né, a todas elas, as que sim, vieram antes e as presentes, né? com As certeza. ausentes também. E lógico que a gente começa esse bate-papo, né, pedindo licença, para estar falando de paternidade nessa data, nesse dia, né? Não poderia deixar de mencioná-las aqui e realmente reconhecer, né, a importância que essa data tem, a importância que essa discussão tem, que esse reconhecimento tem. E vamos lá, agradeço também esse convite dessa, né, nessa jornada que você está fazendo. Você me colocou numa situação complicada para seguir depois de nomes de peso, né? Depois de Diego, depois de Tiago. Estou me sentindo entrando aí para fazer um show com banda de garagem depois do Baiana System, sabe? Eu falo, como é que eu vou seguir? Como é que eu supero, né? Ah, não, mas com certeza, eu acho que o importante com certeza foram nomes de peso, foram conversas muito legais, com o Diego, com o Thiago.
mas eu tenho certeza que tem um peso muito grande também essa conversa que a gente vai ter agora. Bacana. Espero poder contribuir um pouquinho com a minha história, né? Um pouquinho com a minha trajetória, um pouquinho com as minhas perspectivas, meus pontos de vista. Espero que a gente possa ter uma reflexão bacana. Começando aí me apresentando, sou Vitor Troni Sanches, eu tenho 34 anos, eu sou psicólogo clínico, já passei por outras áreas dentro da psicologia e hoje eu foco na psicologia clínica. Eu sou gestalt terapeuta. A Gestalt terapia é uma das abordagens, é uma das linhas teóricas dentro da ciência da psicologia, e ela está ali no tronco do que a gente chama ali do terceiro movimento em psicologia, que é o movimento humanista. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Peraí, o Vitor é terapeuta do Leonardo, eles podem estar conectados, pode estar conversando assim, né? Então, assim, eu acho que até é condizente com esse tronco, né, humanista da psicologia, porque a gente vem trazendo justamente essa discussão a respeito da humanização desta relação, da relação terapêutica. Uhum. Então, poder me colocar nesse lugar aqui de dividir um pouquinho da minha história e me colocar enquanto indivíduo antes de profissional, eu entendo que tem tudo a ver, né, com até a base filosófica, né, Uhum. dentro dessa abordagem teórica. É engraçado porque teve uma vez um colega nosso que disse assim: Nossa, um dia eu encontrei a minha psicóloga tomando uma caipirinha numa festa. E para mim aquilo foi muito importante porque eu vi que ela era ser humano. Eu vi que ela também se diverte, eu vi que, Sim. né, que tem um ser humano ali, e isso auxiliou ele, inclusive, a expor mais as próprias vulnerabilidades diante Uhum. dela. Deixa de endeusar, né? Deixa de ter essa relação fria. Então, para Sim. mim, faz bastante sentido estar aqui conectado contigo, Legal. né? Para além da relação terapêutica. Né? Então, é muito, muito bacana essa oportunidade. Agradeço demais poder estar aqui conectado com você para a gente bater esse papo. Muito legal. Eu acho importante você ter mencionado isso, porque de fato também foi uma preocupação minha, né? Quando eu Uhum. fiz o convite, logo depois de ter feito o convite, a primeira pergunta, a primeira observação era se teria algum impeditivo aí, alguma situação que pudesse ficar ruim. Mas que bom, que legal. Fico muito feliz mais uma vez de poder estar dividindo esse espaço com você. E vamos lá, eu Bacana. acho que a gente pode começar então falando um pouco. O Vitor, eu vou me antecipar um pouquinho, mas só para introduzir, depois o Vitor fica à vontade para continuar. A minha vontade e acho que a minha ideia de ter convidado você, primeiro, obviamente, pelo fato de você ser o meu terapeuta, além de, obviamente, me conhecer bem, mas principalmente pelo fato de você ter passado pelo processo de adoção em momentos distintos, né? Enfim, como filho adotivo e depois como pai adotivo, depois de ter passado pela paternidade biológica. Então, Uhum. eu acho que pode ser muito importante, muito interessante a gente falar um pouco desse ponto de vista. Mas vamos lá, fica super à vontade aí para começar essa jornada, então, Vitor. Bacana, bacana. Antes da gente ir para essa linha do tempo, né, é importante me apresentar enquanto pai. Né? Eu sou pai de três. Eu sou pai do Francisco, ele tem 4 anos e ele é nosso filho biológico. Eu sou pai da Vitória, de 8 anos, e do Leandro, de 12 anos. Eles são nossos filhos por via de adoção, né? Então eles são irmãos. Nós os adotamos no que é configurada aí a adoção tardia, né? E fez, na verdade, aí 3 anos, né? Então estamos nessa Que legal. jornada, né? E estamos nessa empreitada, né, da paternidade. E vamos lá, vamos começar essa história, né? Vamos começar essa história. Vamos. Ó, o Newton apareceu aí, Newton, vou conversar, vou falar sobre ele, vou falar sobre esse pessoal. Boa noite, Newton. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Então, o Vitor, começo de vida, né? Uhum. Eu fui adotado com meses de idade, Certo. tá? Fui adotado com meses de idade e soube, né, da minha adoção logo no primeiro momento em que eu questionei os meus pais adotivos a respeito principalmente das diferenças fisiológicas, físicas, né, no que diz respeito a principalmente a questão racial.
sim. Então, esse questionamento ele veio para mim, eu tinha mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, tenho memória dessa conversa, e ele Uhum, veio a partir do ambiente da escola, né? Então, os colegas, né, amigos, vinham perguntar por que que sua mãe é loira e você é moreno? Na uhum, época, né, era moreno. E eu vim com essa mesma pergunta, eu reproduzi essa pergunta, uhum, né? Por que que você, mãe, por que que você é loira e eu sou moreno? Né? uhum, E obviamente que no contexto em que, em que eu estava inserido, né, era um contexto majoritariamente constituído por pessoas brancas, né, meus colegas, professores, né, então eu não tinha essa referência racial e lógico que foi a via de entrada para eu começar a entender um pouquinho da minha história, uhum, né? Fiz essa pergunta, né, e aí veio, em nenhum momento os meus pais resistiram me contar a verdade, né, em nenhum momento meus pais trouxeram qualquer tipo de tentativa de disfarçar, ou uhum, de, né, enfim. Uh, e quando eu fiz essa pergunta a eles, estava conversando só com a minha mãe a princípio, né? uhum, Ela me contou e a maneira como ela me trouxe foi: a sua mãe, ela era muito nova quando te teve, né? Você nasceu da barriga de uma outra pessoa, uhum, né? E ela não podia te criar. Então nós queríamos muito ter filhos também. Eu não estava conseguindo ter filhos e aí a gente se conheceu e então a gente adotou você. E foi o entendi. primeiro momento que eu fui entendendo, Uhum, então. Num primeiro momento, quando você tem 4 para 5 anos, você entende aquilo como um fato. Eu sim. lembro que eu falava para todo mundo assim: não nasci da barriga da minha Uhum, mãe, né? Eu nasci na barriga de outra mãe, nasci, né? E isso vinha, né, como e um dado de racional e tem um normalidade. Né? pouco subjetivo, né? Exatamente, exatamente. Né? E então eu julgo, entendo que eu cresci com essa informação, né? Eu cresci com esse fato, Uhum, né? E obviamente que isso foi me constituindo enquanto pessoa, né? Enquanto consciência de identidade, né? Quem uhum, eu era. E conforme a gente vai crescendo, entendendo da realidade do mundo, né? As realidades sociais, né? Os impactos sociais, eu fui me despertando, né, para esse meu olhar ali do adulto, que adulto que eu queria ser, quem eu queria ser, e a questão da família sempre foi uma coisa muito importante para mim, eu sempre pensei em ser pai, né, e eu, na própria reflexão sobre paternidade, desde cedo, julgo eu, já pensava em adoção, né, eu já pensava em constituir minha família também por vias da adoção. sim. Eu acho que é importante entender que houve um momento muito específico da minha vida onde eu virei essa chavinha, Uhum, tá? Que foi o momento onde eu comecei a fazer terapia. Né? tá. Então, o momento onde eu comecei a fazer terapia, eu entendo que foi um marco para mim, porque a minha adoção deixou de ser algo natural, Uhum, normal, só uma é, informação, né? E começou a vir para o preocupações sobre centro. os Exato. questionamentos e Exato, e aí a gente vai entendendo, na verdade, o quanto outras tantas questões que vão constituindo a gente enquanto indivíduo estão conectadas a esse uhum. fato. Né? Então, para mim, foi um despertar, sabe? Falei, poxa vida, olha Quantos quanta anos você tinha nesse momento? quando nesse processo terapêutico eu tinha em torno de 23, Tá. 24 anos, tá? Uhum, E aí, então, eu comecei a fazer essa investigação. E justamente nesse processo terapêutico eu despertei para a possibilidade de ir atrás da minha família biológica, tá. né? De ir conhecer as minhas raízes, Uhum, né? Porque eu percebi que ali tinha um baita buraco, né? Tinha um baita buraco em termos de identidade, uhum, né? Primeiro é a questão da identificação, como eu te falei, né, o contexto da minha família em termos de classe social e afins, me colocaram sempre em ambientes majoritariamente brancos, então eu não tinha essa referência racial e eu não tinha a história, não tinha a base, né, sim. sempre foi uma incógnita, o que que aconteceu, Uhum. como foi, com quem que eu pareço, né? Os Sim, meus isso é traços forte. estão.
Exatamente, exatamente. A gente, né, cresce ouvindo, parece o, É. tem o traço do tio, tem o nariz de não sei quem, tem a orelha de não sei quem lá, e eu não tinha essas respostas. Você vai no médico, tem histórico de diabetes na família, histórico cardíaco na família, não sei. É, Então, exatamente. eram muitos não seis. E desse Uhum. lugar, dessa grande, né, desse grande ponto de interrogação, começaram a vir uma série de outras questões, né, para mim, no sentido de inseguranças, no sentido de fragilidades emocionais, no sentido de padrões de fato, né? Uhum. Ah, então, ali se fez, né, em contexto de terapia, se fez necessário olhar para esse lugar, olhar para essa caixinha. Né? E aí eu comecei a minha investigação de fato, para entender, para compreender, para rastrear. E quando eu tinha 25 anos, eu encontrei a minha mãe Ah, biológica. Né? você chegou a encontrá-la, então. Encontrei a minha mãe biológica. Nesse momento, eu já namorava com a Aline, né, que é a mãe das crianças. Sim. E a gente estava namorando há um ano. E então ela acompanhou esse processo, inclusive foi comigo Que legal. conhecer, né, a minha mãe biológica. E dali daquele momento, né, a gente em namoro e já pensando nos planos futuros, em Uhum. paralelo a esse movimento de eu estar arrumando as minhas questões, de estar olhando para o meu passado, né, Uhum. esse movimento temporal de olhar para trás e olhar para frente ao mesmo tempo, a gente entende que para nós dois, ao longo das nossas histórias, a possibilidade de constituir uma família por via da adoção, ela já Era existia uma realidade. enquanto desejo, Já naquele enquanto momento. exato, anterior àquele momento, entende? Sim. Então, é, a, a- é aquele momento que a gente fala, opa, eu também, nossa, pô, vamos junto. Pode crer. Exatamente. Então, dali começa a surgir essa ideia de família, né? Constituída, né, por vias da adoção, mas também tinha o desejo, né, da família por vias biológicas, né? Sim. E nós dois estávamos alinhados nesse plano. Nós dois estávamos alinhados nesse desejo de família. E aí a gente Uhum. então começa a pensar, a estruturar, né, de fato, a caminhar para esse lugar, né? E aí então a vida vai acontecendo, as coisas vão entrando no lugar. Depois de eu conhecer a minha mãe biológica e conhecer um pouco da história, soube que meu pai biológico não sabia da minha existência, fui atrás dele, encontrei meu pai biológico 2 anos Hum. depois, bati na porta dele e falei, Oi, sou seu eu filho. sou seu filho. É cena, Exatamente, parece cena de novela, né? Essa coisa do tipo, ó, eu exato. vou atrás do meu pai, da minha mãe, eu vou atrás do meu pai, parece cena de novela. É, exatamente. E daria uma série, Tá, viu? Daria uma série. com certeza. Porque as coisas continuam acontecendo, né? Então, assim, os episódios continuam rolando, né? Então, E que o primeiro passo é esse, né? Depois do primeiro passo, aí tem todos os desdobramentos que, né? Desde aquela perguntinha que você falou do médico, mas tem diabetes? Porra, e aí? E minha família? E, né? Quem exato. são, etc. Então, tem bastante coisa depois dessa descoberta, desse encontro. Exatamente, exatamente. E então a gente começa toda essa aventura, né? E vai constituindo a família em paralelo a isso, né? Eu acho que teve uma pergunta aqui, se me permite dar uma olhadinha aqui, Claro, Leonardo? claro. Acho que o Newton está perguntando se a adoção dos filhos É já é definitivo. definitiva. Sim, sim, desde abril do ano passado, meu caro. Esse processo se encerrou, né? Então, em abril, esse processo se encerrou, e aí eles têm o nosso nome, né? Agora, então são nossos filhos oficiais, a guarda se oficializou, né? E aí a família firmou. Né? Queria aproveitar até, Leonardo, para fazer uma breve correção. A gente fica um pouco nervoso aqui no momento da Aham. live, né? Eu disse 3 anos e são 2 anos e meio. Eu dei uma arredondada aí, são Tudo dois anos bem, e né? meio da eleição, tá Eu, bom? eu, Então não são três eu anos. acho que tá perdoado. Acho que não vai ter nenhum problema com isso, não. Exato, exato. A matemática não é o forte, por isso que a gente foi para psicologia, entendeu? Muito bom, muito bom.
E eu acho que é isso, né? É importante dizer que junto com esse processo também vem o processo de eu me entender enquanto profissional, Uhum, né? Então, em 2009, né, com os meus 19 anos, começo o curso de psicologia e uhum, o próprio curso me desperta muito para as minhas questões internas e me traz essa abertura para olhar, né, para mim, para olhar para a minha história e para entender, inclusive, o quão importante seria resgatar a minha história para eu uhum. conseguir continuar seguindo em frente, né? E aí, então, quando eu encontro a Aline nesse meio de caminho, né, em 2014, a gente começa a construir a nossa história juntos, ela também psicóloga, Uhum. né, a gente vai chegando nesse formato de família. Legal. Uhum. Só para entender uma coisa, a sua referência paterna, então, até esse momento, foi o seu pai adotivo. Sim, sim, E exatamente. como era essa referência paterna para você? Como é que era essa referência e as referências masculinas da sua infância e adolescência? Assim, até o momento em que você descobre ir atrás, você resolve ir atrás da sua família biológica. Vamos lá, vamos lá. Acho que de referências paternas e masculinas, tem algumas que eu acho que é legal pontuar aqui, Uhum, que estão presentes, né? Meu pai, com certeza, eu acho que hoje, fazendo a reflexão, eu entendo o quanto nunca houve mentira, distanciamento, né, uhum, nessa relação para comigo, diferenciação, né, porque logo em seguida, quando eles me adotaram, um ano e pouquinho depois, a minha irmã nasceu, então as vias biológicas aconteceram, aconteceram. né, e em nenhum momento ao longo da minha infância eu senti diferença, né? Muitas pessoas já me questionaram a respeito disso, Uhum, muitas pessoas já pontuaram, né? Muitas ocorrências existem nesse sentido de diferença entre o filho biológico e o filho por adoção, e eu uhum. nunca senti isso. Eu nunca senti isso. Abro um outro parênteses aqui para daí só fazer um comentário. Você começou a live falando sobre a importância do dia de hoje, né? E pedindo licença para todas aquelas que vieram antes, e principalmente para as mulheres negras. É, E hoje foi um dia que eu pensei muito na minha avó. Eu não conhecia minha avó paterna, a dona Conceição Concha, como meu pai chamava. E agora você tocou num assunto que meu pai também era o filho biológico, porém com dois filhos, com dois irmãos adotados. Ele tinha um irmão e uma irmã adotiva, e nos poucos relatos que eu consigo extrair, ou consegui até agora com meu pai, são de uma diferenciação bem grande, assim, de o Fran, que era o irmão adotivo do meu pai, ter uma preferência muito grande do padrasto dele, e isso marcou meu pai muito durante a vida dele, e ele traz isso até hoje, porque para ele era bem claro. Para minha tia Marisa, ela dizia que meu pai era o reizinho, e enfim, ele era super bem tratado, etc. Mas para o meu pai existe essa questão, assim. Então, realmente, né, as relações, quando envolvem a adoção e a via biológica, tendem a acontecer dessa maneira, né, de ter uma diferenciação entre os irmãos. Uhum. Exatamente, exatamente, né? E não aconteceu, né? Então, por isso eu admiro muito, né, tanto meu pai quanto a minha mãe, né, nesse Sim. sentido, porque houve essa preocupação, eu acho que de preservar de algumas dores, de alguns Uhum. sofrimentos, que é uma preocupação de quem está muito consciente dos processos dos filhos Uhum. ali, Sim. sabe? De Seguro, quem né? está ali Também. realmente, exatamente, exatamente, de quem está ali para de fato apoiar o desenvolvimento, né? E nesse sentido, eu sempre recebi muito apoio, né, do meu pai, desde apoio, obviamente, a oportunidades, né, Uhum. até realmente o apoio emocional, né? Sim. Então, com certeza, quando eu penso na minha paternidade, eu bebo muito dessa fonte, no sentido de entender o quanto a gente pode ser estrutura para os nossos, né? Eu reconheço a estrutura que ele deixou em mim, Sim. sabe? E a gente às vezes faz reflexões tardias, né? A Sim. gente às vezes está lá já mais velho, olha para trás e começa a entender algumas coisas, né? Sim. Entender alguns posicionamentos, entender alguns silêncios, inclusive, né? Que
estavam ali para preservar a estrutura, né, para trazer segurança. Então, me inspiro muito nesse sentido. Acho que um Sim. outro aspecto dele é esse aspecto é, realmente da garantia. Um cara muito planejado para tudo. Cara, um cara muito planejado que quando você vê acontece alguma coisa, ele já tinha pensado naquilo anos antes, já tinha uma solução para tirar da manga, Uhum. entende? Tanto em questões financeiras, obviamente, Uhum. quanto questões assim burocráticas de documentação, de ter guardado um documento lá atrás, nossa senhora, e Vai tava, ele que. achava, ele sabia onde estava, exatamente. Esse senso de organização, de previsão, né, que não é uma ansiedade, Sim. né, de fato é um cuidado, entende? É É, algo é o que método, vem. né? O método. Exato, É, exato. uma pessoa metodista, né? É do método, Uhum. é um método muito bem Sim, estabelecido. exatamente, exatamente. E aí, ao longo da minha trajetória, eu fui tendo outras figuras, né, de referência. Teve uma época que eu pratiquei arte marcial e foi muito importante para mim, né, essa figura do sensei, né, essa figura de disciplina, de firmeza, de superação, de coragem, porque a insegurança sempre andou muito comigo, né, e foi ali no tatame que eu pude experienciar o enfrentamento, né? E foi sob a liderança desse sensei, né? Que veio a se tornar o meu terapeuta Olha só posteriormente que e foi quem me guiou nessa jornada de ir atrás da minha mãe biológica. olha que Então, assim, bacana, velho. exatamente. Então, essa é uma outra figura muito referência para mim em termos de masculinidade, em termos de paternidade. Ele já era pai na época. E foi ele, inclusive, que ali, aos meus 25 anos, me despertou para o fato de que eu precisava cuidar, inclusive, da minha saúde, se eu queria ser pai, né? Eu vim a ser pai com 29 anos, e ali com 25, ele já estava me dizendo, escuta, eu sempre lutei contra a obesidade, né? Sim. Ele disse, escuta, você quer conseguir sentar no chão para brincar com teu filho? Esse filho que você sonha? Né? Eu falei, nossa, Pegou, verdade. pegou no ponto ali, né? Exatamente, exatamente, né? Então, assim, uma série de enfrentamentos e transformações aconteceram ali, né? Na presença dessa pessoa, sob a guiança aí dessa pessoa, né? Então, ele com certeza é uma outra figura, né? Obviamente, que quando eu penso em referências, eu também penso na minha religião, né? Eu sou um bandista, então as religiões de matriz africana vêm trazendo muito esse aspecto de coletividade, né? Sim. E pensar família enquanto coletividade hoje pauta muito o exercício da minha paternidade, sabe? Entender que o pai que eu sou para os meus filhos influencia na comunidade, na sociedade que a gente está inserido, na aldeia que a gente está inserido, enfim, né? Isso traz um novo senso de responsabilidade para o Legal. exercício da minha paternidade Uhum. que eu pego dos fundamentos da religião, né? Então, eu acho que essa é uma outra referência para minha paternidade, é uma referência mais espiritual, talvez, né? Sim. Mais ali, né? Da ancestralidade, dos orixás, da espiritualidade, mas eu com certeza está muito presente no pai que hoje eu sou. Legal. E, em termos de referências, é isso. Que legal, cara. Que legal. E aí, você, com 25, 29 anos, na verdade, você foi pai biológico, né? E aí, Isso. como que chega para vocês, né? Mas principalmente para você, como que chega essa paternidade? Em que momento que você se encontra? Como já estava essa relação com a sua família biológica? Foi uma relação que vocês conseguiram manter e se aproximar? Ou você teve o contato e depois voltaram a se separar? Enfim, como chega a sua primeira filha, né? O filho, foi Filho, o Francisco, o foi o primeiro. Francisco. Então, como Ele veio chega o abrindo a porteira. Francisco para você, Vitor, nesse momento? Desculpa, repete o finalzinho da pergunta, Como desculpa. chega para você esse filho nesse momento? Como o Vitor estava, Uhum. né, com a chegada desse filho? Como chega a paternidade para você? Uhum. Tá certo. Então a gente estava ali há um ano casados, né, Uhum. eu e a Aline, né, então construindo essa vida a dois. E Francisco chega no momento onde as coisas ainda estão em alta, né? Porque se a gente Sim, pensa que ele nasceu em outubro de 2019,
né? Então, ali no carnaval, né, gestação e tal, e pensar que em 2015 eu conheci minha mãe biológica, em 2017 conheci meu pai biológico, em novembro de 2018 fui para o Pernambuco para conhecê-lo pessoalmente, Olha as que coisas estavam em tá alta, muito né? em alta, né? Muito em alta. Exatamente, exatamente. Então, assim, tava tudo fervendo, né? E tava tudo fazendo muito sentido, porque as peças se encaixavam, né? E aí, quando o Francisco chega, é esse momento de completa, acho que convergência de todas essas energias que estavam sendo mobilizadas há anos já, Sim. né? Então, eu e a Aline, o Francisco foi planejado, Uhum. né? Então nós queríamos, né? Então de fato ele vem no momento onde a gente está tentando, ele vem no momento onde a gente está se planejando para isso, né? Acho que o cuidado com a minha história faz parte do planejamento para ser pai ali Sim. naquele momento, né? Então o pai que eu queria ser tinha tudo a ver com a busca que eu estava fazendo, porque eu não queria levar cargas inconscientes, mal resolvidas para minha paternidade, muito menos para o inocente que estava chegando no mundo Que legal. ali naquele momento. Olha, Edson tá presente, tio Roberto tá presente também, que legal, Que ó, o pessoal legal. chegando em peso, legal, legal, bacana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Cara, eu vou Então, interromper a sua linha de raciocínio porque me veio uma coisa na cabeça agora, né? Você contando essa história. Você ia ser pai, a sua companheira estava grávida e você foi para Pernambuco para conhecer o seu pai. É ela ainda isso? não estava grávida, ela estava Tá, prestes a foi um estar grávida. Um pouco pouquinho? antes, tá. Mas já estava muito presente essa ideia e essa, né, esse plano na vida de vocês. Uhum. E aí você chega no Pernambuco e olha para o seu pai. A gente começou e falou um pouco sobre o reconhecimento, né? O se reconhecer, a questão da aparência, né? E, e eu tava recentemente, eu fiquei pensando, meu pai passou uns dias aqui em casa. Uhum, uhum. E você sabe muito bem que eu tenho feito um resgate e uma tentativa, né, de entender a figura do meu pai, quem ele é como pai e etc. E a música do João Nogueira ficou muito na minha cabeça, né, do espelho. Uhum, uhum, E quando uhum. você olha pra ele, você se enxergou de fato nele, assim, quando você falou assim, caraca, mano. Sim, sim. E não só eu, né? Todo Sim, mundo. Assim, é aquela confirmação do ambiente, pode sabe? crer. Eram todos, assim. Era papo de colocarem o meu pé e o pé dele em cima da mesa para comparar dedo torto. Era nesse nível, Leonardo, era nesse Que nível, meu legal. cara. E quando E você assim, chegou lá, a Aline foi, você foi sozinho, não, ou não. foram vocês dois? E aí você chegou lá, se encontrou o seu pai. Como é que era o nome do seu pai? Ele se chama Naziano. Naziano. E você Naziano. encontra o Naziano com uma outra família constituída, enfim, como é que foi esse encontro? Se você, Sim, obviamente, se sentir à vontade e quiser falar sobre isso. com certeza, com certeza. Em 2017, né, um ano antes, eu consegui rastreá-lo pela internet, então Uhum. algumas memórias, né, da minha mãe. Ah, tem uma irmã que é assim, assim, assado e tal, e pelas características a gente começou a buscar essa minha tia via Facebook, encontramos, abrimos as fotos que confirmavam todos aqueles elementos, Uhum. né, filha assim, filha tal, trabalha em tal lugar, é ela. E eu mandei uma mensagem para ela, dizendo, olha, eu sou filho do seu irmão. Oi, eu sou filho E do seu irmão. exato. Então eu apresentei isso por mensagem. Ela falou: Olha, eu não posso te passar o contato dele. Eu vou transmitir essa Uhum. história para ele e vou passar o seu contato para ele. Vou ver o que ele faz com essa informação. Sim. Esse, um belo dia eu estava conversando com uma amiga minha que é filha por adoção Uhum. e que estava prestes a ir conhecer a mãe biológica dela. Aí Uhum. estávamos conversando, eu estava contando um pouco da minha experiência com a minha mãe. Toca o telefone. Enquanto eu conversava com essa amiga, Olha só, cara. era, era meu pai. Era ele me ligando. Eu falei, olha, a gente tem que interromper aqui, porque meu pai biológico tá me ligando. Aí ele já tem telefone. Ah, Vitor!
Tô sabendo que você é meu filho, rapaz. Olha que barato, né? Mas assim, numa leveza, entende? Numa leveza. E aí ele falou, né? Ele perguntou que ano que eu nasci, eu disse, ele falou, poxa, realmente nessa época eu namorava muito, né? Então era professor de lambada e tal, Nossa, olha isso, cara. participava de concurso, dança e tal. Então eu falei, bom, tá, então é E isso, aí? né? Pelo que eu sei, eu sou seu filho, né? Uhum, Então aí ele falou: olha, a gente tem que ir com muita calma nessa história, porque a gente não sabe se é mesmo, se uhum. não é, então temos que ir muito devagar. Eu sou pai de mais seis, né? Olha. Filhos ali, não vou dizer crianças porque não eram mais crianças, Uhum. mas sou pai de mais seis. Pelas minhas contas, você seria o mais velho, né? Você seria o primeiro de sete aí, se Olha isso. confirmar, né? E são dois casamentos, mas eu convivo com os meus seis filhos numa boa. Os meus três filhos do primeiro casamento frequentam a minha casa, todo mundo se trata como irmão, todo mundo se ama, e tá todo mundo louco pra te amar também. De repente, uma multidão atrás dele. Olha que barato, cara. Que genial. Foi incrível, foi incrível. Foi um mix de emoções ali, né? Então, quando finalmente eu fui conhecê-lo, Uhum. né, eles foram me receber no aeroporto em multidão, só faltava faixa. Oi, Vitor. Só faltava faixa, exatamente. Então, lá em Petrolina, a gente desce do avião na pista e vai andando, né, Uhum. até o aeroporto. E eu olhei na janelinha lá e já tinha uma galera apontando e tal. Depois eu vi os vídeos deles me vendo, filmando descer do avião. Então, assim, incrível, incrível. E fui recebido com muita festa, né? Eles Genial. como bons, exatamente, eles como bons ali, né, pernambucanos, petrolinenses, eu acho que é assim que fala, e Uhum. receberam com festa, me receberam com churrasco, e eu tinha acabado de virar vegetariano na época, então eu não como carne. Primeira briga de família. Exatamente, Vai comer um churrasco? exatamente. Mas é impressionante, porque até a esposa dele, assim, me acolheu de uma forma, me tratou a mim e a Aline quase como filhos, e se preocupou em fazer cardápios Legal, cara. vegetarianos pra gente, assim, aprender na hora, assim, sabe, para fazer a gente se sentir em casa. Então eu me senti muito em casa mesmo, né? E obviamente que veio como uma peça muito importante para os capítulos que viriam a partir dali. Com Né? certeza. Porque aí, em poucos meses, a Lina engravida, então aí você percebe realmente que o universo faz né, Sim. esse encaixe, né? Uhum. E aí Francisco chega. E aí começa a minha Legal. trilha de paternidade. Na verdade, eu entendo que ela começou já muito antes, acho que Sim. tudo isso que eu tô te contando. Com certeza. Mas efetivamente ela começa ali, né? Que genial. E, Nossa, que e história foi. maravilhosa. Com certeza isso daria uma série, não é brincadeira, não. Exato, exato, Que cara, legal. exato. E como foi você, quando você descobre que a Aline tá grávida, como foi esse processo para você, assim, de participação, né? Do tipo, não, beleza, o Francisco não nasceu ainda, mas eu sou pai, então vamos lá, né? Durante todo o processo de gestação, acompanhamento, se, Uhum. como é que você participou, teve a oportunidade de participar de todo o acompanhamento? Vocês tiveram o Francisco no hospital ou também tiveram a oportunidade de ter o Francisco em casa? Como foi esse processo? Vamos lá, então foi um processo onde eu pude participar, né, de forma bem presente. Inclusive, eu acho que a nossa doula está aqui presente, a Jéssica, pelo menos ela deu uma passada. Eu vi ela dando um oi aqui nos comentários, mas ela está presente aí, né? Legal. E ela participou, assim, ela foi fundamental, porque ela foi uma colega, inclusive, de formação. Então, ela era minha amiga de faculdade. E aí ela fez a formação para doula. Eu falei, você vai ser a nossa doula, né? Então a ideia de um parto humanizado, ela sempre teve no nosso rastreio, o nosso planejamento financeiro, inclusive, já tá. Olha Ei, esse lá tá. cara. Nosso planejamento financeiro, inclusive, ele veio em função disso, né? Então nós vou te contar um segredo. Acho que teve uma conversa no começo do meu namoro, tinha meses de namoro, que eu tive com a Aline, que eu falei, cara, com certeza essa é a pessoa com quem eu vou constituir minha família. Dali, daquele momento, eu comecei a guardar dinheiro e não falei pra ninguém. Me fui pedir dicas pro meu pai. Olha lá. Olha que legal.
Então, quando a gente vem para esse lugar da gestação de fato acontecendo, a gente já tinha esse planejamento, né? A gente já tinha essa estruturação pensando num parto humanizado. Né, Uhum. e pensando em estruturar a equipe obviamente que esse acompanhamento, né, da Jéssica, da Doula e de toda a equipe foi fundamental para o início do ano também, sabe? Uhum. Para eu entendendo qual era a minha função e quais eram as minhas possibilidades. Sim. Eu acho que diferente das mulheres, nós homens, a gente acaba muitas vezes caindo de paraquedas e fica meio, né? Pra onde eu vou? Sim. Né? Então, foi fundamental eu entender quais eram as possibilidades que o Uhum. lugar de paternidade me trazia, né? Para inclusive ir pautando os meus estudos e pautando os meus posicionamentos, né? Uhum. E isso veio se estruturando com o tempo. Eu me lembro que tanto eu e a Aline gostávamos de uma cervejinha, e obviamente ela não ia poder beber. Eu falei, não, eu vou ficar com você a gestação inteira sem Toma. encostar É. um gole de cerveja na boca pra gente ir na parceria. E fomos nessa parceria, né, durante a Uhum. gestação toda. E esse é só um exemplo, né, porque essa parceria ela veio se estruturando em muitos sentidos, né. É, até de fato chegar a esse momento aí do parto. A nossa ideia original era termos um acompanhamento domiciliar e Uhum. irmos para o hospital com fase avançada já, com uma Uhum. dilatação aí de pelo menos uns 7, né, 7 centímetros, para que ela pudesse ficar o mínimo possível no No hospital e hospital. ter o máximo possível de tempo em casa, Uhum. né? Por quê? Porque ela tinha uma deficiência no sangue, ela tem, né, uma deficiência no sangue, a gente não sabia se ia ser genética, se não ia, se podia dar alguma questão no próprio momento do parto, se qualquer necessidade que precisasse, então a gente entendeu que era mais seguro ter o momento ali do parto no hospital, né? Sim. Então o planejamento era fazer esse acompanhamento em casa, né, com a doula, com a enfermeira obstétrica e com a fotógrafa, né? Tínhamos Uhum. na equipe ali uma fotógrafa para acompanhar esse processo, só que, rapaz, não deu tempo de nada. É. A jato? Foi, foi, a gente estava no terreiro, a gente estava numa gira, e aí ela começou a ter Pode as crer. contrações, e eu toco atabaque, e aí no momento da contração dela, Tô. eu achei que era entidade vindo, eu achei que era entidade vindo, comecei a tocar para as entidades dela, não, ela tá parindo, cara. Pelo amor de Deus, vamos pro hospital. Exatamente, exatamente. Aí corremos, já começamos a acionar a equipe toda, e aí vai medindo, né, os tempos de contração, né, os intervalos de contração, e só vinha diminuindo, Uhum. e vou para casa, o pessoal se mobilizou para ir para casa também, a fotógrafa estava em São Paulo, correu, quem eu sou de Campinas, para quem não sabe, né, Uhum. ela estava em São Paulo, correu e aí chega em casa, vai pro chuveiro, vamos ver se diminui, se desacelera um pouco até a equipe chegar. Foi pro banho, só aumentava, só Sim. acelerava, na verdade, né? E chegou um dado momento a equipe aí, então, presente, né? Menos a Uhum. fotógrafa, coitada, que não deu tempo, É. mas a equipe presente ali fazendo todo esse acompanhamento. Eu lembro que a gente tinha a playlist, né, do Sim. parto montadinha, e só que, assim, ali a gente entendeu que parentalidade é descontrole, né? Por mais que você faça um planejamento, quem tá mandando Vai ali é a criança. fugir. É. Exatamente. E aí, então, o Francisco nasceu na sala, né? Olha que Francisco legal. nasceu, foi aquele momento em que a gente levantou da cama e falou, vamos tentar ir pro carro, vamos tentar, né? Essa decisão veio para mim e eu falei, vamos tentar, né? É. Ali o alerta toma conta, né? Falei, não, vamos tentar ir pro hospital, né? Mas corre risco de acontecer no carro. A gente indo do quarto pra sala, foi o tempo dela só colocar os cotovelos no sofá e agachar no chão. A enfermeira olhou pra mim e falou assim: tá nascendo, você quer pegar? Eu falei, quero. Que E a mão ali embaixo, bacana. ele veio girando na minha mão. Que legal, cara. E Que na delícia. playlist, neste exato momento, estava tocando a oração de São Francisco do Fagner. E eu Olha assim, isso, chama cara. Francisco. Então, assim, Que incrível, legal, incrível. cara. Não, muito incrível, muito incrível. Exato. Não é coincidência, né? Não é, Tem não é. coisas, não existem coincidências, Exato. existem fatos, é isso. Falou, cara, tá aqui, tá na minha hora, eu vou nascer. Ah lá, começou o Fagner. Espera só um pouquinho, bora. Espera chegar o Fagner. Tô chegando, É, tô chegando. É o próximo da lista. que legal, cara. Pois é. Que bonito, muito bonito mesmo Pois é. a sua construção, né?
como pai, você falou que começou antes. Se me permite um pitaco, eu acho que ela começou de fato na sua adoção, a sua construção de paternidade, de parentalidade, ela começou na sua adoção ali, né? Quando você, na verdade, na sua adoção e quando os seus pais adotivos eles escolhem a maneira como eles escolheram de conversar e manter essa conversa com você, né? Então, porra, Uhum. muito legal, que bacana. Pois E aí é. temos o Inclusive o Francisco, apoio, né? Desculpa, só para não, fechar imagina. e voltando um pouquinho ali para as referências, né? O apoio que eles me deram quando eu comuniquei que eu iria atrás dos meus pais biológicos, né? Porque o É, entorno começa a questionar, o entorno começa a me escuta, o que que tá faltando? Né? Por quê? sim, Te dão tanto amor, sim, né? Te dão tanto acolhimento, te dão tudo que você precisa, por que que você vai atrás? Né? Não é sobre uma carência sim, deles, sim, né? Do exercício exatamente. da parentalidade deles. E eles me apoiaram, lógico que com todos os medos e inseguranças, porque não sabiam, Uhum. né, a realidade que eu iria encontrar, então super compreendo, né, mas eles me apoiaram nessa busca, né? Então, de novo, referência paterna, Sim, né? Como é que eu posso trazer isso para o exercício na minha paternidade, né? sim. E é isso. E aí, Francisco chegou. Que legal, cara, que bacana. E vocês conseguiram lidar bem com isso? Você, como pai, lidou bem ou ficou perdidão e aí falou, nossa, agora tô sei lá, num mar completamente alagado aqui e não sei para onde correr. Eu achei que ia ser mais difícil naquele primeiro momento, né? Mas assim, encarei cortar uma unha logo de cara, assim, E com é muito guerreiro. medo. Exatamente. Mas eu acho importante a gente dizer assim que apesar do parto ter sido a jato, a questão da amamentação foi muito difícil ali. E ali eu sinto que a gente precisou de muita parceria para a amamentação consolidar. Ali eu entendo que foi o nosso grande desafio. Eu não me coloco, obviamente, né, enquanto o único ali que estava enfrentando dificuldades, mas com certeza foram os 3 primeiros meses aí, né? Inclusive pensando em todo o contexto de puerpério, né? Sim. Que foram de fato os mais desafiadores, né? A força que a Aline teve naquele momento, assim, é inspiradora, inspiradora, né? Mas eu também entendo que eu estar ao lado ali foi fundamental, inclusive Fundamental. para eu entender sobre as minhas capacidades, sabe? Uhum. Para eu entender sobre a minha possibilidade de enfrentamento. Muitas vezes eu recorria, inclusive, aos ensinamentos da arte marcial para manter a cabeça no lugar e dar conta do recado ali, né? Porque foram primeiros meses muito desafiadores. O medo, o receio da gente não estar conseguindo, né, consolidar a alimentação, e isso tem a ver com a sobrevivência da criança, e Uhum. então, assim, foi uma barra, assim, sabe? E logo em seguida veio a pandemia. Pra ajudar, né? Que a gente tá falando de Assim, outubro de é um 2019. momento que eu acho que, enquanto humanidade, obviamente, foi um momento péssimo, mas pensando em todas essas situações, a impressão que dá é que ele falando, ó, então tá, fica aí quietinho, cuida, né? Garante a subsistência, a existência desse serzinho, vocês, pai, mãe, né? Parece a Sofia nasceu também, um bebê de pandemia, né? Então. Eu lembro que eu tinha muito receio, muito receio, mas o meu receio, ele não era. Olha que doideira isso. Isso tem uma coisa que eu acho que. Eu não sei se bateu, nunca bateu forte assim em mim, mas é do tipo, ó, você não está sendo um bom pai. Eu acho que eu tive meus momentos em que eu tive outras situações que me colocaram no lugar de, né, duvidar de mim, mas toda vez que eu pensava do tipo, não, ó, é minha filha, eu tava, não, então vamos lá. Então eu vou cuidar, eu vou garantir, vai estar aqui, vai dar tudo certo e vamos embora. Mas durante a pandemia, o medo era muito grande porque era o desconhecido de uma maneira muito diferente, assim. Então não era tipo, minha filha pode ter um resfriado e aí a gente vai, né, atrás do médico, vai se virar. É do tipo, cara, eu não sei o que vai acontecer se ela pegar uma parada dessa. E aí eu tinha medo de pessoas, Uhum, de a galera se aproximar, não queria saber de ninguém por uhum, perto, assim, sabe? uhum. Então foi um período bem punk, assim, bem difícil.
Exatamente, exatamente. Isso aconteceu em muitas famílias ali que começaram nessa época, né? Porque Sim, isso gerava até embates entre os familiares, né? Porque as total. medidas de segurança, quando você está com um recém-nascido ali, os Sim. medos todos desse contexto que se inflamam, né? Às vezes geram posicionamentos da nossa parte, enquanto pai e mãe de primeira Uhum. viagem, que podem até gerar conflito, né? Dentro da família e achar que, pô, não quer que a gente veja, não quer que a Uhum. gente conheça, né? É. Então, eu entendo que foi um momento muito complexo para todo mundo, porque você imagina para os avós também, né? Poxa vida, é o primeiro neto, eu não posso ver. Então, eu imagino quão angustiante deve ser também para eles essa Para situação, todo mundo. né? Então, E aquela, logo depois, quando acho que tava começando a melhorar as coisas, ah, beleza, eu vou poder ver, mas eu não posso pegar. uhum, Tá me dizendo que eu passei todo esse exatamente. tempo sem poder ver o meu neto, a minha neta, e agora eu vou Uhum. ver o meu neto e minha neta e eu não vou poder Não amassar ele. posso encostar. É, foi um Então, período bem, realmente, para todos bem os complicado. envolvidos, né? Para todos os envolvidos, né? Sem a gente falar, obviamente, do próprio contexto de pandemia, que é uma outra discussão, Sim. né? Nossa Senhora. É. Mas voltando, então, a gente teve esse momento mais descontraído, mas voltando, acho que a gente, falando sobre paternidade, você se encontra, você se vê pai, e aí começa já na sequência essa ideia da adoção. Como é que vocês já tinham essa conversa, vocês já tinham essa certeza, mas chega o Francisco e vocês definem, resolvem manter essa ideia e levá-la adiante, né? Uhum. Aonde que surge aí a ideia de não, agora a gente vai consolidar? A pandemia também teve um papel importante nessa tomada de decisão, né? Inclusive, só um pouquinho antes ali, nesses primeiros meses de pandemia, aconteceu um movimento que eu entendo que foi fundamental para minha paternidade também, que foi a criação de um grupo, de uma rede de apoio de pais, né? Então, ali na pandemia, nós criamos e mobilizamos, né, uma rede de apoio virtual paterna, Uhum. a gente intitulou como Movimento Ser Pai, e foi basicamente um grupo de WhatsApp, né? E eu construí um convite com um Uhum. link de entrada no grupo e começamos a disparar Caraca, através aí, que né? legal. E aí isso foi tomando um alcance grande, e aí começaram a entrar uma série de outros pais do Brasil inteiro, né, para fazer parte desse grupo. Então isso mostra o quanto tinha muito pai afim de construir uma paternidade bacana, né? De construir uma paternidade, acho que consistente, consciente, Sim, saudável, né? sim. E esse grupo tomou uma proporção muito grande naquele momento, e era justamente esse momento de pandemia onde a gente estava tão distante de quem estava perto, entende que o grupo foi fundamental, né? Tem alguns dos presentes aqui que fazem parte do grupo, Desse grupo. Edson, Newton, eles fazem parte do grupo, né? E esse grupo ele vem acontecendo desde então, e é um grupo que eu não me coloquei enquanto profissional, eu me coloquei enquanto Quanto pai. Né? A ideia pai. não era É. fazer rodas Uhum. terapêuticas, né? Mas fazer trocas paternas, Sim, né? E ali, cara, a gente se dava dica, entendeu? Ó, o filho não tá conseguindo dormir, então faz assim, era pai mandando vídeo, né, pode Edson? crer. Não sei se ele ainda tá aí. Era pai mandando vídeo, ó, se você agachar assim, ó, na hora, pô, deu certo, cara, não acredito, deu certo. Então, assim, naquele momento, né, de pai de primeira viagem, com uma série de inseguranças, incertezas e inexperiências, né, aquela rede foi fundamental para Sim. construir esse formato de paternidade, né? E aí, seguindo um pouquinho adiante, né, para a sua pergunta, meio ao contexto de pandemia, a gente começa a pensar qual vai ser o formato de fato da nossa família, porque o Uhum. plano original era termos mais um filho biológico Sim, e aí então irmos para a adoção. Só que o próprio contexto de pandemia, que revelou uma série de outros contextos sociais e políticos no nosso país, sim. né, nos trouxe esse alerta. Pô, peraí, será Uhum. que a gente vai colocar mais uma criança no mundo mesmo? Né? A ideia de ter três, ela já era uma ideia posta Uhum. pra gente. Né? A gente só não sabia com que configuração Sim, ia ser. Né? E ali foi durante a pandemia, atravessando todos esses momentos, a superação do puerpério, né? Superação dessa sim. fase mais crítica inicial Aham. do puerpério, que obviamente que ainda se estende.
a gente começou a estruturar, né, a ideia da família e entendemos que o ideal para a gente seria, para a gente não, né, para o mundo, seria a gente constituir o restante da nossa família por vias da adoção. Da adoção. Então foi ali, ainda em contexto de pandemia, que a gente começa um outro planejamento Uhum. financeiro, de carreira. É naquele momento em que tanto eu quanto a Aline, a gente sai dos nossos empregos formais e Mais. vem para a empreitada autônoma, Uhum. pensando principalmente em ter qualidade de tempo, porque a ideia de adotar crianças mais velhas já era um consenso entre a gente, Uhum. né? Então isso interferiu nos nossos caminhos profissionais, né? Em o que a gente ia fazer e como a gente ia fazer para poder ter presença para os nossos filhos, porque a gente saberia que ia ser, né, um processo de adaptação complexo por serem crianças mais velhas com memórias estruturadas, né? Enfim, Sim. a gente começou a se adaptar a essa nova realidade que viria. Né? Naquele momento de pandemia, a gente então começa a entrar na discussão do quando que a gente vai começar esse processo, né? Pode ser um processo longo, pelo que a gente sabe, pelo que a gente ouve, Sim. né? Ah, pode ser longo, pode demorar, e aí como é que a gente faz quando a gente faz? E aí a gente em 2021 começa esse processo. Em 2021 a pandemia ainda estava posta, né? Sim. E aí adentramos de fato a toda a parte burocrática que estava passando por estruturações devido à pandemia, Uhum. né? Então, o que era para ser curso presencial estava passando para Claro. online, o que era para ser visita domiciliar já estava passando para mandar foto da sua casa, né? Então, assim, toda uma série Uma de adequação. adaptações do próprio sistema, exato, né? Do próprio sistema que envolve toda a adoção, né? Que envolve todo o contexto de adoção, estava acontecendo. A gente pegou essa transição, demorou para iniciar. Uma vez que iniciou, deslanchou. Porque aí nós fizemos o curso primeiramente, né? Então você faz um curso. Primeiro Uhum. passo é você fazer um curso. Mentira, depende de comarca para comarca. Tá na comarca de Campinas, né? A Vara da Infância e Juventude coloca o curso antes, né? Algumas é ao contrário, é entrevista com a equipe técnica da Vara antes e o curso Depois você depois, faz. Uhum. né? Aqui em Campinas era o curso antes. Fizemos o curso, você passa por todo o conteúdo do curso e lhe é concedida a habilitação. Uhum. Então você está habilitado para ser um pai, né, adotante. Sim. Né? Quando você está habilitado, você entra no Cadastro Nacional de Claro. Adoção. Então hoje o sistema de adoção é integrado, é o país todo. Uhum. Né? E aí essa entrada o Sistema Nacional de Adoção, né, quando você entra, você tem que entrar já com o perfil de filhos, Sim. né, que você se sente preparado, pronto, disposto a estar acolhendo, né, Ah, por vias da adoção. isso é uma coisa que que o adotante ou o casal adotante define durante o processo. E foi Entendi. uma das partes mais difíceis. Porque a gente já Imagina. sabia, né? A gente já sabia alguns dos critérios que a gente iria Uhum. utilizar. E, cara, é um momento que você precisa ser muito racional. Uhum. Porque você precisa entender o que você de fato dá conta. Uhum. Porque não dar conta não é uma opção. Sim, Não dar conta é quem vai sofrer é essa criança. sim. Então, essa racionalidade é em proteção a essas Uhum. crianças. Né? Não é à toa que a gente vê tanto caso de evolução, é tão triste. Né? Mas é isso, age na emoção, age na fama, age, Uhum. enfim, né? E aí vem um formulário para você preencher, dos sims e nãos. Sim. Mas assim, é uma lista extensa, cara. E a cada não que você coloca é uma facada no coração. Porque você vê várias portas se fechando para Sim, milhares de pode crer. crianças. Entende? Sim. E é obviamente que eu, com o background da minha história, né? Sim, Aquilo me doía, cara, mas me com doía, certeza. cara. É uma relação diferente com essa frieza, né, desse formulário, mas ao mesmo tempo é uma parte necessária e fundamental do processo. Então, Uhum. imagino que deve ter sido muito difícil mesmo. Pô, de preencher chorando, assim, sabe? De, Nossa. de, assim, mas precisa ser, né? E aí,
obviamente que vindo para essa outra reflexão do contexto de constituir uma família e pensar na comunidade, pensar na parentalidade enquanto um ato político, Uhum. né, também, e pensando na realidade hoje das crianças que estão, né, inseridas nesse sistema para adoção, a gente estabeleceu alguns critérios ali que fizeram com que o nosso processo fosse até mais ágil do que se é lido que se é, né? Então O fato nós, de serem irmãos foi um dos critérios? sim, Tá. serem irmãos, Uhum. serem negros, Uhum. serem mais velhos. Então a Entendi. gente determinou faixa etária, a gente Uhum. determinou etnia, raça, a gente determinou serem irmãos, Entendi. né? Quantidade de Uhum. crianças, né? Então colocar até duas crianças, né? Uhum. Então, a partir do momento que a gente determina esses critérios, a gente entra no sistema com esse perfil, com Uhum. esses filtros, entende? Sim. Então, quando o sistema busca uma família para essa criança, eles vão pegar as características que compõem a realidade daquela criança e buscar pais que vinculam, Sim. entende? Uhum. A partir do filtro que a gente entra. Por isso que é demorada a adoção no Brasil, porque todo mundo quer uma menina loira de até 2 anos de idade. Branquinha, do olho azul. Sim. Essa não é a realidade das crianças Estão passando por cujos esse cujos processo. pais perderam, exatamente, cujos pais perderam o poder familiar, foi destituído o poder familiar. Não é Sim. essa a realidade. Uhum. É Isso é importantíssimo a gente fundamental. fazer esse Isso é recorte muito de importante. classe e Né? racial, entende? Porque essa não é a Aliás, realidade. eu não sei como é que é o processo de definição. Você passou por uma parte agora, mas durante esse processo, a necessidade de consciência de classe e principalmente de minimamente algum letramento racial para de repente participar de um processo de adoção, levando em consideração a realidade brasileira, eu acho que deveria ser, não sei se é, né, mas deveria ser fundamental, inclusive para conseguir colocar essa galera que está de oba-oba, que fala, não, eu tô querendo um bebezinho branquinho, uma bonequinha para poder levar para casa, enfim, para de E repente dar salvar, um, né? Tem esse- saca, tipo, porque é isso, não é a realidade, não, não é a realidade, ponto pacífico. Uhum. Exatamente. Então, assim, no curso eu sinto que o curso que a gente fez antes de ir para a fase de entrevista direta com a equipe técnica, ele cumpriu esse papel, Uhum, né, de uhum, conscientização a respeito dessa realidade. Então, botou o pé da galera no chão, uhum, sabe? A gente já tinha um pouco dessa consciência, mas tinha gente que estava completamente, né, uhum. vislumbrada ali. E o curso cumpriu, né, óbvio que a gente sempre sabe que dá para melhorar, Claro. né? Mas ele cumpriu sim essa função, sabe? Então eu sinto que o curso antes faz muito sentido, antes de Uhum. ir para a entrevista, para trazer esse dado de realidade, né? E aí eu acho que também quando a gente pensa em adoção, cara, é muito importante a gente sair desse lugar de salvador, né? Ah, eu tô salvando uma criança, eu tô, né? E entender que, na verdade, a própria adoção só acontece por uma falha sistêmica. Você Uhum. entende? Uhum. A adoção só acontece porque aquela criança passou por negligências, né? Quando a gente vai olhar para o Estatuto da Criança e do Uhum. Adolescente, existem os direitos, né, daquela criança, daquele adolescente, e os deveres aí dos genitores, né, dos cuidadores. E então ele pauta a essa avaliação, né? Para entender se então que aquela criança está sendo negligenciada, que os direitos dela estão sendo violados, e aí então ela é retirada do poder familiar e entra no No sistema sistema. e entra, né, nas casas de acolhimento, né, e espera por uma adoção, né, espera. Então o grande foco desse sistema todo é proteger a Sim. criança, não é atender às necessidades do pai, da mãe. Uhum. Não é poder dar uma criança para o pai e para a mãe que quer ser pai e Uhum. mãe. É você se dispondo a, inclusive, preencher uma brecha do sistema. Sim. Preencher uma brecha do Estado. Você Uhum. entende? Então, existe uma função política social na questão da adoção. E não essa função narcísica, individualista. Entende? Pode Então, é crer. importantíssimo quando a gente pensa em adoção, a gente entender esse papel político que estamos cumprindo ali.
a prioridade vai ser sempre essa criança, Sim. né? Porque a gente está aqui tentando, né, com todo um sistema que hoje está estruturado, suprir essas faltas do Estado. Porque se a gente vai olhar para esse pai e para essa mãe, que estão negligenciando direitos para essas crianças, muitas vezes os direitos deles estão sendo violados naquele momento. Ele não tem E emprego, há ele muito não tem. tempo. E as outras gerações, Sim. exatamente. E a história vem se repetindo. Uhum. Você entende até que o sistema rastreia, conselho tutelar é acionado e tal, e aquele pai, aquela mãe na ponta do processo perde a guarda do filho. Sim. Só que vamos fazer uma leitura, né, anterior, vamos fazer uma leitura geracional, né, Uhum. vamos fazer essa leitura social e, obviamente, racial, né, de quem eram essas mães negras, latino-americanas, caribenhas, lá de trás, e em condições essas famílias foram Sim. constituídas, criadas, para a gente chegar hoje na adoção e entender que não é sobre a gente quando a gente está adotando. Sim. Entende? Eu É sobre acho que tudo isso. isso é um ponto muito, muito importante. Não é sobre o pai e a mãe que não puderam ter um filho e que estão buscando. Não é, é sobre. É o que você falou, é uma falha do sistema e são crianças que foram é, sequencialmente violentadas, né, de Sistemicamente, diversas maneiras possíveis, sequencialmente. sistemicamente violentadas, e a sua geração anterior, seus pais também provavelmente vieram dessa sequência de violências e violações para fazerem parte daí desse sistema, né? Então é Exatamente. bem surreal isso, né? Exatamente, exatamente, né? A Aline atuou 10 anos na política de assistência, né? Uhum, Então, ela com propriedade faz essa leitura do quanto o sistema não dá conta, né? É dividido em várias complexidades, então existe uma tentativa de acolher essas famílias antes de chegar a esse uhum, ponto da alta complexidade, que é o ponto de perda de guarda e afim, só que às vezes a pessoa está ali inserida na atenção básica e ao mesmo tempo está ali na alta complexidade já, porque não dá tempo, sim, não vence, né? não dá conta, é um constante enxugar de gelo, né? E é importantíssimo a gente se situar nesse sentido, quando a gente se coloca enquanto pais adotantes, né? Uhum, Então E aí é assim que a gente começa a estruturar a nossa família. sim. Cara, que parece algo muito, nossa, que legal, né? Tipo, eu acho que boa parte das pessoas fala, nossa, que legal, adotaram uma criança, olha que legal. Ah, preencheram um formulário e adotaram uma criança. Não é, cara. Não é, né? Passa por esse processo de entendimento, de avaliação de vocês enquanto um casal, de compreensão e depois de fazer parte de todo esse sistema, para daí então, eu acho que daí entra a parte de conhecer quem vão ser as crianças que podem ser adotadas. Uhum, uhum. Aí começa um outro capítulo, né? Uma outra temporada da série. Então, mas é importantíssimo entender esse caminho todo que deve ser percorrido, refletido antes de chegar nesse tão sonhado momento, Uhum, né? Que é entrar em contato com essas crianças. De fato, precisamos, né, fazer essa reflexão e tomar consciência sobre tudo isso, né? uhum. Sobre a responsabilidade que existe ali que está envolvida. E aí é isso, chegamos, né? Chegamos na E, família, né, hum, com filho biológico, dois filhos adotivos. exatamente. Eu Aí lembro acontece todo quando, eu acho que eu lembro quando você me contou, você falou assim, cara, eu não contei, etc e tal, mas a gente tá, né, passou pelo processo de adoção e aí agora tô recebendo aqui as crianças, etc. Eu falei assim, cara, não, foram duas. Eu falei, cara, você saiu de uma criança para três. Assim, Uhum, top, se uhum, vira aí. uhum. Eu acho que é importante a gente. Eu acho que não sei como é que tá seu tempo, a gente já tem 1h10 Foi de papo live, curto. mas Uhum. não, mas foi maravilhoso. Eu acho que foi muito gostoso ouvir essa história, toda a sua história. E eu acho que tem um ponto muito importante que eu acho que de repente a gente pode tentar dar uma passada antes de encerrar, que é a Uhum. importância que teve durante toda a sua vida, eu acho, né? Em todas as fases da sua vida, que é o do autocuidado, que é o do cuidado. Então, o cuidado dos seus pais adotivos, com como eles colocaram e conduziram essa história. O cuidado que você, em determinado momento, que você percebe, eu acho que, né, que é uma história posta, que etc., mas o cuidado que você tem em buscar e conhecer a sua história
o cuidado que o seu pai, a sua mãe adotiva te recebem. Eu acho que tem aí uma série de privilégios, obviamente, porque a gente sabe que não é a maior parte dos casos, não são assim. Eu tenho vários casos próximos a mim de situações que são muito complexas quando envolve a situação de conhecer pai adotivo, etc. Mas aonde você coloca, que peso você coloca e como você enxerga que foi o cuidado, o autocuidado para você, para se entender como um filho adotivo, depois como um pai biológico, um pai adotivo, como homem, como companheiro, que passou pela parte da paternidade biológica e também da adoção. Então, esse lance para mim, eu estou falando com o meu terapeuta, então o lance do cuidado, do autocuidado é uma coisa assim discutida exaustivamente, né? Enfim, Uhum. mas eu queria entender ou que você pudesse de repente falar um pouco por que é ainda tão tabu e tão difícil a gente falar sobre cuidado e autocuidado do ponto de vista da masculinidade e por que saúde mental, a gente está falando de algo que envolve, obviamente, a saúde. Por que a saúde mental do homem é ainda tão negligenciada? Não do homem, mas de uma maneira geral, de todo mundo, mas o homem principalmente, tão negligenciada, né? É aquela coisa, não, eu não sou maluco. Meu pai é um cara de 82 anos, gerações diferentes, né? Faça-se aqui as reservas, mas a terapia é para quem perdeu a linha já. Entendo. Uhum, Não, uhum, não, uhum, eu não vou para terapia se tá tudo bem. uhum, uhum, Né? E eu acho que isso traz uma série de problemas, né? De situações para um pai, para um futuro pai, para um possível pai, para quem não quer ser pai também, enfim. É, como é que é para você? Você enxergou isso? Não, tipo, eu preciso ter um cuidado comigo. Você falou, inclusive, do seu sensei que veio trazer essa situação, que daí era uma questão com a saúde física, né? Você precisa emagrecer, porque senão você não vai conseguir dar conta de gastar um tempo de qualidade com seu filho. Mas e aí, o cuidado, o autocuidado e a saúde mental do homem, por que ainda isso é uma questão séria? uhum. Acho que para responder essa pergunta é importante a gente fazer outra pergunta, né? De que homem que a gente está falando, Sim. tá? Eu acho que é fundamental, né? Existe uma compreensão aqui da própria questão de gênero, né? Uma leitura, um olhar crítico a respeito da questão de gênero, quando a gente Uhum. entende que as próprias construções, convenções e estereótipos, né, que a sociedade produz sempre nos deixaram distantes do lugar de protagonismo com o cuidado, Uhum. né? Isso é inegável. Sim. Essa é uma discussão, inclusive, que vem em alta há um tempo já, né? Então, eu acho bacana, acho importante a gente levar em consideração essa esfera, Uhum. né? Essa camada da questão, porque sim, o homem, até hoje, quando pensa em autocuidado, só marca o médico se a mulher manda ou se a mulher marca. É a E extensão se da mãe que estava marcando o apareceu alguma médico. coisa? E se Olha, aparecesse deu um, gritante. deu um sintoma sério aqui, tô com medo. Vamos pro médico. Uhum. Exatamente. Então existe esse distanciamento social do homem, do protagonismo do autocuidado e do cuidado, obviamente, para com os seus, né? Uhum. Isso é transferido completamente para a mulher. Tem essa desresponsabilização, se a gente pode chamar Sim. assim, né? Isso é um fato posto. Mas eu acho importante a gente também fazer uma leitura e um recorte de classe e racial, né? Porque se está faltando comida na mesa, a saúde mental não vai ser uma prioridade. Você Definitivamente não não. tem, nem tem como ser uma Uhum. prioridade, entende? Então, se falta o básico, e a gente sabe que falta o básico para muitos e Muitos. tem excesso para tão poucos, Uhum. né? Como a gente não vai ter uma, uma epidemia de saúde mental, Uhum. né? No contexto social de tanta desigualdade, entende? Uhum. Se a realidade racial do nosso país é tão violenta para com este homem negro, pobre, você entende? Ele está preocupado em Uhum. sobreviver, não está preocupado em cuidar entende? Da Sim. saúde física, fazer exercício físico e estar com a saúde mental em dia. Ele Sim. está preocupado em sobreviver. Sim. De E a fato. gente está falando de uma sobrevivência, obviamente, de vida, né? Mas uma sobrevivência também
social, psicológica, né? É isso. Se a gente vai fazer esse recorte racial e de classe, é questão de sobrevivência. Tá no Uhum. modo sobrevivência, não tá no modo autocuidado. Não tem base para chegar lá. E isso não é uma responsabilidade desse Sim, indivíduo. sim. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz esse questionamento para não responsabilizar esses indivíduos, né? Porque é muito conveniente para o todo, né? É muito conveniente, pensando em Uhum. sistema, em Estado, e se culpabiliza esse indivíduo, Uhum. né? E aí eu chamo para essa reflexão, inclusive, os meus colegas de profissão, né? Porque a gente não tem, se tem é muito pouco de uma perspectiva social da psicologia clínica, por exemplo, e a gente muitas vezes acaba cumprindo este papel de responsabilizar aquele indivíduo e colocar no colo daquele indivíduo toda a responsabilidade pelo seu sofrimento. Entende? É Então eu chamo muito isso. meus colegas, minhas colegas para essa reflexão, porque a Uhum. gente assim, é ultrapassada a necessidade de ter na nossa formação Uhum. profissional, né, da ciência, da psicologia, este olhar. Né, o olhar para a racialidade, o olhar para as questões sociais, olhar para a Aliás, responsabilidade social. Uhum. para a formação do psicólogo, mas quase todas as formações. Uhum. Se você pensa do ponto de vista médico, não existe na formação esse tipo de trabalho. E Uhum. quando existe é raso. Exato. E aí você tem, a gente está falando de um profissional, psicólogo, um terapeuta, que a função dele, o trabalho dele é com isso. Mas você tem, por exemplo, eu passei por uma situação onde eu não tive nenhum aconselhamento e nenhuma preocupação de um neurocirurgião a respeito da minha condição de saúde mental. E aí eu Uhum. passo por uma situação onde eu faço uma cirurgia, tenho um uso completa, para mim, naquele momento, excessivo de opioide, não tenho uma informação a respeito do que está acontecendo e falo, tô, vai para casa e agora se vira. E aí eu me vejo numa situação. Então, você tem uma somatória de tantas situações, de tantas questões que, de fato, é impensável você colocar a saúde mental em primeiro lugar. Não tem como você responsabilizar esse homem quando você está fazendo um corte de gênero, um corte de classe e de raça. E se transforma tudo num bolo enorme que só tende. Eu falei disso, acho que com o Diego. O Diego falou disso também em umas duas últimas lives que eu assisti dele, podcast dele sensacionais, que tem tudo para explodir. Você tem tudo para continuar jogando de novo as crianças nesse sistema que a gente acabou de falar, que vão ser violentadas, os pais, enfim, você gera um ciclo vicioso horrendo, horripilante, assim, Uhum. E muito conveniente para alguns, né? né? Então, eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente reflete a respeito da saúde mental, né? Do homem, do pai, né? Que homem, que pai, né? Que há, sim, aqueles homens, pais que têm plenas condições, né? De estar se responsabilizando e, inclusive, o dever de se responsabilizar pelo seu autocuidado, porque o seu autocuidado vai refletir no exercício da paternidade, que vai refletir nessa criança que vai para a sociedade. Uhum. Sim, né? Mas não tem como a gente pensar isso se a gente não pensar em contextos mais amplos também, em política pública, entende? Não tem como a gente tirar dessa discussão, sabe? Para colocarmos todos esses homens, pais, minimamente num grau ali de condição para que eles possam Sim, conseguir olhar para as necessidades menos básicas, sim. né? E eu acredito que seja isso, assim, dessa reflexão a respeito do autocuidado, do cuidado com saúde mental, sabe? Uhum. A gente fez um recorte e falou, e a pergunta era como foi isso para você, né? E aí, como foi isso para Decide você? Aonde que você enxerga isso? Você começa a fazer terapia com 23? Você falou? Não, esse já era o meu segundo processo terapêutico, né? Tá Se bom. eu colocar hoje na conta, eu tenho próximo de 10 anos aí de terapia, com diferentes terapeutas, Hum. né? E todos e todas foram, sim, fundamentais para cada momento da minha vida. O primeiro processo que eu adentrei, eu estava na faculdade ainda,
né? Uhum. Então a própria faculdade foi me trazendo uma série de questionamentos a respeito de mim, das minhas necessidades e do meu raio de Uhum. responsabilidade, Uhum. entende? E isso me motivou a ir atrás do primeiro processo terapêutico que durou 2 anos. Aí fiquei um período sem, depois eu entrei nesse outro processo que eu comentei aqui na live, que foram 5 anos no Uhum. processo, muito intenso, né? Uhum. Onde ali eu entendi as minhas capacidades em termos de autocuidado, Uhum. e ali foi fundamental. Não que esse processo de 2 anos não tenha sido o anterior. Na verdade, ele abriu as portas para eu chegar aquecido aqui nesses 5 anos, Claro. entendeu? Nessa maratona, né? Ali foi a Sim. meia maratona que prepara para a maratona. É. E aí eu tive um outro processo com um outro profissional e hoje eu estou em acompanhamento com um outro profissional ainda. Então eu mantenho, né, a minha terapia, eu mantenho o meu autocuidado em outros níveis, né? A questão de exercício, de sono, né? Muito importante. Hoje a gente tem que entender que tudo se integra. Então, se uma coisa está desandando, tudo desanda, né? Alimentação, enfim, continua, obviamente, lutando contra a questão da obesidade. Então, Uhum. é um trabalho constante. E os meus filhos continuam crescendo. Sim. As demandas mudam. Ponto final. Quando as demandas mudam, elas nos acessam em lugares diferentes da gente. Sim. Entende? Mexem em feridas diferentes da gente, mostram falhas nossas diferentes que a gente nem Uhum. sabia que estava É ali, verdade. mostram contradições nossas que estão ali presentes, entende? Que fazem urgente o cuidado constante, Uhum. entende? A todo momento é urgente, porque, principalmente eu penso no nosso contexto aqui, né, de 3 filhos, 2 filhos por adoção, carregam, né, que tem uma carga, uma bagagem aí de tamanha complexidade, Sim. eu preciso a todo momento garantir, fazer a manutenção de que eu estou em dia para dar o melhor acolhimento possível para eles, né? E não estou isento de falhas, tá? Que fique claro. Não Nunca, é né? porque eu tô fazendo. Não, mas não existe, não existe. É Exato. inevitável. Falhar é inevitável. E eu acho Exatamente. que uma das coisas que lá no começo, eu acho que quando. Cara, acho que foi no começo da Sofia, conversando com você. Foi de algum momento em que eu estourei, né? Fiquei nervoso, etc. E a gente conversando e você falou assim, mais importante do que essa reação que você teve é como você vai lidar com isso depois que ela aconteceu com a Sofia. E aí, para mim, isso também é cuidado, né? Você conseguir Uhum, perceber que você uhum, errou, que você falhou, assumir que você falhou, que você errou e uhum. conversar com a Exato. sua filha. Ah, ela tem 1 ano, ela vai entender Uhum, muito, uhum. né? Exato. E aí Exato. vem pra gente tentar. É um absurdo isso que eu vou propor, provavelmente, mas eu fiz isso em todas as lives. Então, o que é Ok. o cuidado? O que é o cuidado? O que é o cuidado? Assim, para você, o que é o cuidado? Porque é muito amplo, né? A gente pode falar do autocuidado, cuidado com os filhos, etc. Mas o que é o cuidado? Vamos pensar do ponto de vista da perspectiva da paternidade. O que é o cuidado? Um movimento para a vida toda. Essa é a primeira frase que me vem, sabe? Não. O cuidado não é algo que se conclui. Uhum. O cuidado não é um trabalho com começo, meio e fim. O cuidado, ele é constante. Legal. E acho que eu falo e defino cuidado com essa questão temporal ou até atemporal, para a gente frisar aqui o grau de responsabilidade que existe com esse termo, com esse Sim. conceito e com o exercício e com a presença desse conceito nas nossas vidas. Não é algo que acaba, sabe? Eu acho Uhum. que é
dessa forma que eu consigo trazer a primeira coisa que me vem. Não sei se te faz sentido, né? Total, completamente. E eu não, aqui eu não estou para julgar qual é a sua definição, etc. Eu estou para receber e para ouvir, mas faz muito sentido. E aliás, abro um parênteses, a Biola passou pela live, fico muito feliz. A Biola é nosso próximo convidado. Me sinto até né, falando, nosso próximo convidado. Mas ela Ah, passou pela live. tá Salve a Biola, muito obrigado por aparecer. E, cara, mas faz total sentido. Eu acho que é muito, muito legal isso. O Diego falou que cuidado era uma religião, e você traz essa perspectiva, né? É uma missão de vida. O Thiago também falou um pouco sobre isso, né? Que acaba sendo uma missão de vida. Mas muito legal, muito importante. Muito feliz em ter essa troca contigo. Foi sensacional. E muito feliz em conhecer essa história. Assim, surreal, sim. maravilhosa, assim, de como aconteceu e de como te fizeram chegar até aqui hoje, como você, Vitor, é, assim, muito, muito legal, cara, sensacional, muito legal mesmo. Bacana, meu cara. Eu agradeço demais essa oportunidade de poder, inclusive, trocar com você nesse outro contexto, Sim, né? Para mim é aprendizado também, né? Poder inverter as cadeiras aqui, né? Nesse sentido. É um grande aprendizado e eu acho que a oportunidade da gente contar a nossa história e fazer reflexões a partir dela é a oportunidade da gente se autoafirmar, né? Em termos de cuidado, acho que a autoafirmação ela é fundamental, ela vai nos dando norte, né? sim. Ela vem para esse lugar de, opa, onde é que eu tô? Eita, pelo que eu passei? Opa, o que está acontecendo? Né? Então, eu agradeço por essa oportunidade de revisitar tudo isso e me lembrar de quem eu sou e onde eu tô. Ah, que genial isso. Eu Que agradeço genial. Para demais. mim, essa última fala sua, para mim, se eu tivesse algum dia a pretensão de ter esse resultado, cara, eu ia achar um absurdo. Eu ia falar, não, não vou conseguir fazer isso nunca. E muito, muito legal. E abrindo para as poucas pessoas que estão aqui, mas importantes pessoas que estão aqui, a, aquela sensação que eu já comentei com você mais de uma vez, de estar num deserto, no meio do deserto, sem saber para que lado eu tenho que andar, a impressão que eu tenho é que aparentemente eu começo a perceber que existem embaixo ali da areia daquele deserto existem algumas pistas. Então assim, eu consigo começar a enxergar alguns caminhos. E isso é muito importante para mim, muito importante. Entendo, entendo profundamente. Cara, muitíssimo obrigado, Vitor, de verdade. Foi sensacional, muito feliz Eu que por isso. agradeço. Eu acho que se a gente, acho que a gente poderia estender Tia e continuar papo, aqui hein? indo, continuar indo, a gente ir embora. Acho que a gente só seria interrompido, agora seria interrompido por uma criança chorando, porque senão a gente ia seguir aqui por hora, Pois é. por dentro da madrugada. Mas muito obrigado, de verdade, de coração. Foi muito importante, muito bom, foi muito legal. E eu que agradeço o pessoal também que está aqui super participando, super interagindo, Foi bem trazendo, né, as legal. Nossa, contribuições. muito legal Muito mesmo. bacana, gente, muito bacana mesmo. Obrigado a todo mundo, obrigado, Leonardo, mais uma vez. Legal, cara. Valeu, E é Vitor. Eu isso. ia perguntar, mas eu acho que isso a gente pode até ver depois, se você tem alguém para indicar que você enxergue que faça sentido ter esse papo, ter essa conversa, falar sobre paternidades, falar sobre masculinidade, falar sobre cuidado, sobre autocuidado, enfim. E aí fica à vontade, cara. Se você quiser sugerir alguém, se achar que alguém, estamos aí. Eu tô indo atrás de mais pessoas que eu tô pegando gosto pela coisa aqui, tá bem legal. Legal, ótimo. Eu vou fazer uma reflexão e olhar com cuidado Boa, para esse, para essa missão de fazer uma boa. indicação, tá? Legal, cara. Vitor, valeu, cara. Obrigado, muito Um obrigado mesmo. Foi abraço, sensacional. A Leonardo. live Eu que vai ficar agradeço. salva. Quem quiser assistir depois a live vai estar no meu feed. Eu vou dar um jeito, acho que tentar mandar para você também, te colocar como colaborador, algum jeito, para se você quiser, daí você coloca também no seu feed. Mas enfim, vale a pena porque o papo foi muito bom. Concordo, concordo. Muito obrigado, Leonardo. Valeu, Vitor. Boa noite, cara. Um abraço. Tchau, tchau.
Valeu.